O programa de hoje, já vou ler uma nota aqui para vocês, porque a gente vai falar das novas regras da rotulagem, né, dos rótulos dos produtos. Olha que interessante, as novas regras para rotulagem de alimentos entraram em vigor no dia 9 deste mês. A mudança, definida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, propõe chamar atenção para a quantidade de nutrientes nos alimentos que podem ser prejudiciais à saúde. É importante que as empresas estejam atentas ao prazo de adequação. É o que a gente vai entender melhor, inclusive a ilustração está incrível aqui no estúdio. Já vou parabenizar Ju, minha produtora, que arrasou. A gente convidou a nutricionista Gisele Hayek, bem-vinda. Tudo bem? Para contar mais a respeito dessas mudanças. E já temos aqui, ó, um exemplo, né, grandão deste suco que muita gente consome, que muita gente tem em casa, para poder entender um pouquinho mais, né, Gisele? Vamos lá. Antes da gente falar exatamente dessas mudanças para o público conhecer, minha pergunta é a seguinte: sempre foi um desafio de vocês, profissionais da área de saúde, né, da nutrição, conseguirem muitas vezes educar as pessoas a lerem os rótulos. E você acredita que esse é um caminho realmente que vai trazer uma mudança nesse comportamento de consumo? Com certeza. Boa tarde, Carol, obrigada pelo Imagina, convite. bem-vinda. Esse tema é extremamente importante. Eu acredito sim que é um primeiro grande passo para a gente ter mais informação, mais consciência das pessoas, porque infelizmente muita gente compra e não sabe o que está trazendo de fato para casa, né? Então é uma forma da gente ter um pouco mais de transparência, de conhecimento, de informação para o consumidor. E às vezes, gente, olha que interessante, você sabe que um produto tem ali açúcar, então você sabe, né? O refrigerante que não é zero, ele vai ter açúcar, tá, legal. Só que a gente não tem noção, quando a gente lê que tem, ou nem lê que tem, mas sabe que tem, do quanto daquele, né, nutriente, nem sei se posso chamar de nutriente, mas enfim, daquele especialmente, vamos falar do açúcar, em 100 ml, em 200 ml, sim, vão trazer que tipo de impacto? Quando a gente traz aqui pauta sobre isso, que a gente coloca nas colheres, eu sempre me assusto. Sim. Porque é muito mais do que a gente imagina, né? E gera uma confusão, porque as embalagens, elas hoje não têm uma padronização da porção. Então, o que acontece? Entendi. Quem nunca levou aquele docinho para casa achando que tem pouco açúcar, mas na informação nutricional só se trata de 1/4 daquele produto. Você Entendi. deveria multiplicar por 4, aquela quantidade de calorias, de açúcar e de um monte de outros aditivos ali. Então, isso então vai ser uma mudança? A gente vai padronizar? Vai. Agora a gente vai ter essa padronização para 100 gramas ou 100 ml do produto, o que fica muito mais fácil da gente comparar um produto com o outro. Então você vai ter 100 gramas de um, 100 gramas do outro, e aí sim você pode fazer a melhor escolha. Entendi. E outra coisa importante é a gente ter noção de quanto que equivale aquele produto em porções. Então, de repente, num pacote de bolacha, equivale a quantas bolachas aquelas 100 gramas? Né? Para justamente o consumidor não cair nessa armadilha de achar que 100 gramas é pouquinho. Quanto que é 100 gramas daquele produto em questão? Ai, que legal! Vai ajudar muito. Já vou girar aqui o nosso sucão. Mas vamos colocar na tela, então. A gente vai ilustrar para encher a tela aí para vocês todas essas mudanças para a gente entender melhor. Então, a gente tem um exemplo ali. Vou pedir, Gisele, para você contar já, né, o que significa aí a lupa. Olha lá. Olha, essa lupa veio para realmente facilitar, porque você vai conseguir observar esse símbolo logo na parte frontal do produto. Então, você já vai localizar facilmente nessa coloração branca e preta o desenho da lupa e você vai ter a oportunidade de entender se esse produto ele tem ou os 3 nutrientes que a Anvisa determinou como os nutrientes que têm que ser informados ao consumidor, que são gordura saturada, sódio e açúcares. Só que eu quero deixar um alerta, tá? A gente vê aqui na tela que a primeira situação é se você tem um desses nutrientes somente elevado. A segunda, se você tem 2 desses nutrientes. E a terceira, você já vai ver vários quadradinhos aí junto à lupa. Então, opa, já tem que prestar atenção. Tá. Só que o fato de ter esses símbolos não traz pra gente aquela certeza de que é um produto saudável. Tá? E isso a gente precisa conversar, porque é um passo muito importante, claro.
A gente já começa com os 3 nutrientes que a gente já tem vários estudos, a gente já tem várias evidências de que são os nutrientes que mais contribuem para obesidade, síndrome metabólica, né, as doenças crônicas, mas não são os únicos. Tem mais coisa. Tem mais coisa. Então, isso a gente pode falar já, né, sobre a lista de ingredientes e tudo mais, mas eu acho importante a gente ter esse alerta e também para as quantidades, né? Sem dúvida. Eu só vou dar uma girada aqui no nosso sucão. Olha lá que legal. A gente tem, então, aqui, ó. Esse aqui você vai falar daqui a pouquinho, né? Isso. Vamos mostrar esse aqui na frente, ó. A gente já fez com a lupa pra gente entender. Isso aqui vai estar sempre na frente. Exato, exatamente. Né? Então, assim, ó, você bateu o olho para escolher a marca do produto que você quer, você já bate o olho na lupa também para ver a questão do açúcar adicionado, da gordura saturada e do sódio. E aí vai estar a lupa e a quantidade. Então, a gente tem mais uma imagem para mostrar para vocês. Olha lá, como era antes. É que é claro, né? A indústria ainda está mudando. Então, essa é uma tabela para a gente agora até olhar o que a gente tem em casa, porque os produtos ainda estão assim. Cores e fontes diferentes e texto com no mínimo 1 milímetro. Então, assim, é pra você não ler, é pra você não enxergar e é pra embaralhar a vista. Olha lá a cor, tá vendo que embaralha até a nossa na tela? Exato. E também ficava, quem nunca, né, tentou achar essa tabela nutricional e não encontra, porque tá embaixo de alguma tarja, de alguma dobra da embalagem. E agora a gente vai ter a possibilidade de encontrar isso diferente. Não vai poder mais ficar ali escondidinho, não. Ai, que ótimo! Ai, até que enfim, coisa boa, né? Porque eu sou uma que leio tudo. E realmente, tem coisa que você, sei lá, não dá, né? Não. Dependendo do produto ali, por exemplo, aquele creme de ricota, por exemplo. Creminho de ricota. Fica Tá tudo ali pequenininho. uma letra. Agora, olha como vai ficar, ó. Vai padronizar tudo isso. Olha só que legal a nova tabela. Então, tamanho mínimo da fonte, 8 pontos. Obrigatoriamente em Arial ou essa helvética, que é a letra, certo? O texto preto com fundo branco, olha como já não deixa a nossa vista embaralhada. Inclusão de novos nutrientes e referências nutricionais baseadas em 100 gramas ou 100 ml do alimento. Fantástico, ó. Olha, um aumento de aproximadamente 100%, é bastante. Muito, muito. Diga lá dos ingredientes, então, que você queria comentar. Olha, muito importante a gente olhar a questão dos açúcares. Então, hoje a gente tem o açúcar total do alimento constituindo a quantidade de carboidrato. E agora a gente vai ter a oportunidade de entender o que é açúcar que vem do próprio alimento e o que é açúcar de adição, que é o açúcar que faz mal. Entendi. Então, quando tiver assim, ó, o carboidrato total é a somatória. É a somatória dos dois. Perfeito. E o que foi adicionado é só o que é o extra. Então você tem que fazer até uma conta. Exato. Na verdade, não. Porque Ana, agora isso já vem prontinho pra gente. Os açúcares adicionados estão aqui. Então, ó, a gente percebe aqui, por exemplo, que esse produto é um produto que não é muito interessante. Por quê? A gente tem toda a quantidade de açúcar com um açúcar adicionado. É um açúcar refinado, né? Um dos pilares nomes que a gente tem para o açúcar que a gente chama de oculto nos alimentos. Então, praticamente nada de frutose. Não. Não é nada, a laranja Pode não é o açúcar da laranja, quase nada. É muito importante, as pessoas confundem bastante. A frutose natural da fruta não é a frutose que causa mal. Agora, a frutose, o xarope de frutose utilizado pela indústria para adoçar, esse sim a gente tem que ficar de olho. E na maioria dos produtos é esse que tá ali. Eles têm nomes, né? Maltodestrina, destrose, xaropes, glucose, tem um monte de nomes e esses nomes confundem, porque as pessoas não sabem, né? Só que junto a esses nomes, nós temos outros nomes também que podem gerar uma certa confusão, que são os aditivos químicos. E esses não vão estar ainda nesse modelo de rotulagem, né? Só na lista de ingredientes. Ah, e aí quais seriam? Por exemplo, os corantes, os conservantes, os emulsificantes, são todos aqueles antes que eu costumo falar para os meus pacientes que dão aquela cor, aquele sabor, aquele diferencial para o produto. Tornam ele mais atrativo, mais palatável, com aquela vontade de comer e não para mais. Entendi, mas eles não vão estar ali descritos, só nos ingredientes. Só na lista de ingredientes. É por isso que eu digo que isso aqui já é um importante passo, já vai trazer uma consciência muito grande. Sem dúvida. Mas não vai resolver ainda o nosso problema, porque a gente precisa ler e entender que esses alimentos, né, esses aditivos, eles ainda vão estar ali no meio da composição do produto. Vamos aproveitar que a gente tem esse nosso aqui, que tá lindo, esse nosso suco?
ensina a gente, então, a fazer aquela continha que você tinha comentado. Aqui a gente tem a tabela, ó. Observar em 100 gramas, se a gente tem que multiplicar, enfim, se a gente tem que colocar quanto que vai ter no todo pra gente entender o que a gente vai estar consumindo. Agora, a gente não vai precisar fazer isso. Atualmente, a gente tem que ficar ligado, porque muitas vezes você compra um produto, né? Que nem eu falei do docinho, né? Quem nunca, né? Gosta de um docinho. Então, você compra um docinho e aí você vê lá que tem 100 calorias. Mas aquelas calorias equivalem a 1/4 do produto. Aquele produto todo que você entende como uma porção tem de repente 400 calorias e não 100. Entendi. E você desavisado foi lá, pegou e achou 100 calorias, tá tranquilo. Tá tranquilo. Exato. Agora não. Agora a gente vai ter quantas porções esse produto equivale a essa porção de 100 gramas. Então fica muito mais fácil para você não cair nessa armadilha. Então vamos supor, aqui, ó. A gente tem o valor calórico, que a gente não preencheu. Mas a caixinha vai ter exatamente o que tiver ali no valor calórico. Exato. Então a gente vai ter 100 gramas, porque essa coluna das 100 gramas vai ser imprescindível para a gente comparar com outro produto similar e entender, poxa, em 100 gramas desse produto eu tenho tanto, em 100 gramas desse eu tenho tanto. E na porção, caso você decida levar esse produto, você consegue então avaliar se aquela porção para você tá legal ou se de repente você só vai poder consumir metade. Exatamente, não é isso mesmo. Eu acho interessante a gente discutir essa questão dos rótulos e muito bem colocado por você nessa parte que a gente não entende quando a gente lê nomes estranhos e tal, que também é mais eu digo assim, um drible aí da indústria, para a gente também achar que o negócio é legal e o negócio não é legal. O interessante é que, às vezes, a gente está tão acostumado só a pensar nas calorias que a gente não consegue interpretar que, muitas vezes, algo que é até pouco calórico vai ter uma quantidade de um único nutriente que é prejudicial. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso também. Totalmente. A gente estava conversando agora há pouco aqui nos bastidores sobre o famoso pão francês, né? Então, muita gente fala, Nutri, eu troquei o pão francês pela torrada. Poxa, vou dizer que você não fez uma troca muito legal, né? Por quê? Primeiro porque a torrada você acaba comendo uma, outra, não dá tanta saciedade assim, a torradinha, né? Numa porção pequena, muitas vezes você extrapola a quantidade de calorias de um pão francês. E se vocês começarem a ler o rótulo, vocês vão ver que tem uns 10 ingredientes que você nem sabe do que se trata. Um monte de nomes químicos ali. E o pão francês não. O pão francês tem água, fermento, farinha e sal. Acabou. Tá, entendi. E aí, o outro acaba tendo Não, e essas torradinhas, você vai bater o olho e fala assim, nossa, mas é pouquíssimo de caloria. É integral, né? E no final, ela é uma bomba de um monte de coisa com pouca caloria. Com certeza. E trazendo isso até para essa questão da rotulagem, é importante a gente entender, por exemplo, os produtos diet, são produtos sem açúcar. A indústria acaba acrescentando mais gordura para trazer mais sabor, porque senão as pessoas não iriam comprar. Senão não tem e com isso, as indústrias acabam sendo forçadas a melhorar, né? Porque o consumidor vai ficar mais consciente, assim espero, né? E para trocar um ingrediente por outro, de repente, pode ser que seja acrescentado algum outro produto químico. Então, por isso que tem que ficar de olho sim nessa questão, mas também na lista de ingredientes. Perfeito. Vou colocar uma perguntinha, já tem perguntinha, né? Show. Quem escreveu pra gente? Ainda não? Daqui a pouquinho? Vou lá e já volto. Vou dar tempo pra vocês mandarem perguntinha na @VocêBonitaTV. Perfeito. Já contando que você fica com a gente já no nosso conteúdo exclusivo, que a gente vai terminar o nosso assunto aqui a respeito dos rótulos, das novas regras. E vamos falar depois de alimentação e ansiedade. Vai ter um monte de alimento legal para você dar dicas. Já volto. Então tem conteúdo exclusivo, a gente vai falar de muita coisa aqui, ó, as meninas já estão montando tudo, mas voltando a falar da questão dos rótulos e das nossas escolhas. Quando a gente fala aí das crianças, é sempre uma discussão muito grande, uma polêmica. O que é menos pior oferecer para as crianças? Algo que tem aí um pouco do açúcar? Ou algo que tem um adoçante que de certa forma é artificial, ou um adoçante de melhor qualidade, o produto vai ser mais caro. Não, então a criança não vai ter nada com açúcar? Impossível, porque depois que cresce, vai para a escola, uma hora a gente perde o controle. Queria te ouvir a respeito disso e como é que a gente coloca então essas novas regras também nas boas escolhas para as nossas crianças. Show. Eu acho que esse tema de preocupação com as crianças é um dos centrais aqui que a gente deveria ter, porque realmente se a gente for começar a avaliar e a hora que começar a ir para o mercado esses produtos,
vocês vão começar a levar um susto, porque aqueles produtos que são ditos para criança, formulados para elas, muitas vezes são os que mais vão ter esses selos aqui, né? É. E a escolha, ela tem que ser muito consciente, né? Então, não tem como eu dizer, prefiram que tenha mais açúcar ou que tenha mais gordura. Depende muito para quem, né? Eu falo muito a respeito da individualidade. É uma criança que tem pré-diabetes, diabetes, né? Ou é uma criança que está com excesso de peso. Então, precisa ser muito bem observado que esses nutrientes não deveriam ser consumidos em quantidade grande, isso é um fato, né? Para não errar, o que geralmente eu recomendo? A gente sabe que é difícil de ficar sem eles, né? E eu também não vou chegar aqui e falar, não, você não vai consumir nunca. Isso vai acabar, faz parte da vida real, vida normal acontecendo. A bolha, né? não existe. Não existe. Então, o que a gente tem que fazer? Priorizar sempre que possível a comida de verdade, alimentos naturais, a natureza é maravilhosa, a gente tem aí tudo que a gente precisa com ela e, eventualmente, naquela vontade, aquele dia diferente, você inclui um desses produtos sem culpa também, sem ficar... Agora, se você está pretendendo colocar todos esses produtos na sua geladeira, aí você tem que tomar cuidado, aí você tem que ficar alerta. Tem que fazer um equilíbrio, né? Porque lanche de escola para as crianças com iogurte artificial, né, colorido artificialmente... Então... Bebida láctea, esses produtos não deveriam estar no dia a dia. É muito, 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 muito eventual. E tem que fazer um equilíbrio, gente, porque no final é difícil pelo seguinte, as crianças acabam ficando muito tempo na escola. Elas precisam se alimentar, senão elas não têm concentração para o aprendizado. Total. Elas já estão ali envolvidas e muitas vezes são tantas novidades, tantas questões que elas têm vontades, às vezes, de comer uma coisa que a gente sabe que não é tão legal, mas que naquele momento é o que ela vai comer e é melhor do que ela ficar sem comer. Então, assim, isso merece uma pauta, né? Com certeza. Olha, eu venho mudando muito o meu pensamento. Obviamente, tenho muita responsabilidade na questão de critério e tal, mas eu tenho aprendido que tem certos momentos que a criança precisa ali de coisas que às vezes a gente não acha tão legal. Sim. Não sei, não sei se é coisa minha, né, Glaucia? A gente às vezes bate uns papos assim, é uma tentativa de equilíbrio, pensando que, assim, por exemplo, ele acorda, vou dar um exemplo para vocês. Tem dia que ele só quer um suco. E ele quer o suco, assim, o que tem lá, um pouco do açúcar e tal. Aí o que eu tenho feito, Gisele? Boto o menino para fazer atividade física. Muito bom. Faço o equilíbrio. Eu falo, não, tudo bem, eu vou deixar você tomar o suco. Tem um pouco do açúcar? Tá, tudo bem. Mas daí você vai lá gastar. Vai jogar futebol, vai jogar basquete, vai nadar. O que nós vamos fazer? Eu chamo isso com os meus pacientes de redução de danos, né? E eu acho que é extremamente válido, né? Então não é que tem muita gente com o sabotador do jaquê. Sabe o jaquê? Não. Já que eu vou tomar aquele suco cheio de açúcar e tudo mais. Não pode. Agora, isso que você faz é perfeito. Por quê? Atividade física ajuda, né? Vai consumir o suco, mas a hora do almoço não precisa ser também toda desregrada. Pode ter uma saladinha legal, pode ter alimentos mais naturais. Deixar esse suco para o momento que ele quer, de vez em quando. Dá para equilibrar. Dá, né? Ai, gente, olha, todo dia um aprendizado. Esse negócio da maternidade não é fácil. Vamos para a perguntinha do público, então? Mandem mensagem pra gente no @VocêBonitaTV. Já temos uma aqui, ó. Gisele, obrigada, um beijo. Por que os nomes dos ingredientes vêm em inglês ou com uma linguagem que a gente não entende? E por que isso não muda e as indústrias não são obrigadas a padronizar e colocar tudo em português? Na verdade, não é que os nomes vêm em inglês, eles vêm em siglas. E geralmente você vê que é um apanhado de letras e algumas numerações, né? Porque geralmente, se você for colocar todos esses nomes gigantes, glutamato monossódico, acesulfame K, ciclamato, sacarina, são nomes estranhos, né? E eles vão pegar uma grande parte do rótulo. Então, o que acontece? A indústria diminui, coloca, acha que vai passar desapercebido, né? Só que não. Mas é possível você dar um Google, né? Pesquisar e você vai ter a lista de aditivos e o que corresponde, né? Aquela tradução, digamos assim. Mas, infelizmente, estão em português. Viu sigla? Cuidado, pode ser alguma coisa, né? Não é normal. A Glaucia está falando, quanto mais estranho, talvez mais, assim, alerta temos que ter, não é? Com certeza. Tem essa perguntinha aí também que a gente precisa colocar. Edilene, um beijo, obrigada. As indústrias têm até quando para se adequar às novas regras?
Os produtos fabricados a partir de agora, né, novos lançamentos, já precisam vir com esse novo molde de adequação. E as indústrias alimentícias, de uma maneira geral, vão ter 12 meses para se adequar. Pequenos produtores, aqueles produtos mais artesanais, 24 meses. E bebidas alcoólicas até 36 meses. Tá? Então tem um prazo ainda para a gente começar a ver. Vocês já leram o rótulo do requeijão? Ah, meu Deus. Do light, do normal. Tem mais de 10 ingredientes. Vocês sabiam que tem amido no requeijão? Você fala, uma proteína tão gostosinha, um queijinho, proteína. Você vai ver, é uma quantidade de carboidrato para ele dar aquela cremosidade. Gostoso. E por isso que ele, quando você coloca em receita, dá uma redução mesmo e tal. E você vê que é tipo amido, porque eu tenho amido ali. Olha, gente, é um show de horrores quando a gente começa a ler os rótulos. Vai ser muito divertida essa mudança. Não, claro, colocando a culpa também na indústria, a gente está falando, gente, uma questão mercadológica, não é também né, não é isso. Foi uma evolução, entre aspas, eu acho que todo mundo, gente, isso é um fato. Existem grandes empresas e grandes indústrias, eu me interesso muito por esse assunto, para a gente também manter um equilíbrio em tudo, né? Que tem produtos que a gente sabe que não vão fazer bem para a nossa saúde, mas que tem trabalhos sociais incríveis e que você baba no trabalho social que a empresa faz. Então, assim, é uma longa discussão, né, Gisele? É polêmico. Eu acho que vale o equilíbrio, Total. Isso. Essa é a chave. Saiba o que você está comprando, o que você está consumindo. Prioriza a comida de verdade. E aí, esses produtos, quando de vez em quando, não vão te causar tanto problema assim, né? Vão ser exato. Quando eles entram como exceções, diminui aí os danos. Eu gostei do seu, diminui os danos. Glaucia está perguntando se essas regras vão valer só para Brasil ou é uma coisa meio... Brasil, né? A gente já tem alguns outros países que já adotaram esse modelo. Num primeiro momento era facultativo, né? A Suécia entrou com isso. O Chile começou liderando aí, sendo obrigatório. E agora essa é uma iniciativa do Brasil. Uma boa iniciativa. Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que assim, vale a responsabilidade de saber o que a gente está consumindo. É aquela história assim, bem-vindo à vida adulta, bem-vindo à vida adulta. Você quer comer? Assume, acabou. Vai ter consequência. Mas é isso, é só saber. O fato de consumir, não sabendo é que talvez seja o grande problema, não tendo noção das quantidades, né? É isso. Então, tá aí. Já tem mais perguntinha pra gente ir pro nosso próximo assunto, no @VocêBonitaTV. Vou te convidar, então, pra gente sentar, que a gente vai ter... Mas ficou muito legal isso aqui, hein, Glaucia? Juju arrasou, eu adorei esse negócio aqui. Vamos brincar muito. Mas vamos sentar aqui, gente, porque a gente... um beijo pra nossa computação gráfica, que arrasou. Realmente, vocês arrasaram. Ficou muito divertido. Nossos cenógrafos queridos, muito obrigada. Eu vou deixar um tempo, inclusive, para vocês mandarem perguntinhas. A gente vai falar desse tema que tem sido, eu diria... também desafiador para vocês profissionais da saúde, que um pós-pandemia trouxe essa questão do aumento da ansiedade. Aí a gente está num período do ano que a gente também acelera um pouco mais. O final do ano ele traz já, né, essa aceleração natural, que parece que a gente quer dar conta de tudo, porque no dia 31 de dezembro tem que ter fechado uma conta. Né, tem que ter dado um check que você deu conta de tudo. Gente, calma, virou a noite, aí dia 1º de janeiro continua a vida. É mais ou menos por aí, né, Gisele? Então, eu acho que você vai dar dicas bem importantes do que a gente pode colocar para ajudar e o que a gente deve retirar, de fato, que vai aumentar mais ainda a nossa ansiedade. Com certeza. Na sua prática clínica, você tem notado isso também? Muito, muito. Depois da pandemia, né, a quantidade de pessoas que desenvolvem síndrome do pânico, depressão, todos esses problemas relacionados à questão neurológica, né, cresceram, infelizmente. E a gente percebe que a ansiedade, ela não é somente, né? Aliás, nem poderia falar somente, porque é um quadro extremamente crítico, grave, né? Mas a gente tem um viés aí que tem o diagnóstico, tem essa questão, mas também ela pode estar muito associada à questão de falta ou excesso de nutrientes. Entendi. E aí, a somatória desses sintomas, então tá faltando cálcio, tá faltando magnésio, tá faltando ferro, vai trazendo consequências no organismo que também são confundidas com ansiedade, taquicardia, dificuldade em relaxar, o sono, e vai se somando, de fato, a pessoa vai ficando cada vez mais, né? Ansiosa. Então, eu vou fazer o seguinte, vou convidar todo mundo
para ir para o YouTube. Se você já está no YouTube, continue junto com a gente vai ter aí a paradinha do horário eleitoral gratuito e a gente continua no YouTube o nosso conteúdo exclusivo. Tô te esperando, youtube.com/você bonita.